Oi, gurias, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tava aqui arrumando as coisas aqui em casa e de repente uma palavra queimou no meu coração e eu senti que era pra trazer pra vocês aqui. Até que ponto tu tá disposta a renunciar à tua carne, a renunciar à tua vontade, para que o nome de Deus seja glorificado, né? Eu não sei o que tu tens esperado, né? Eu não sei qual é a promessa, quem sabe, que tu tem esperado, ou enfim, mas para que a vontade do Senhor se cumpra, para que a gente consiga realmente estar alinhado à boa e perfeita, agradável vontade de Deus, a gente constantemente precisa renunciar. Renunciar à nossa carne, renunciar à nossa vontade, renunciar àquilo que a gente muitas vezes acha que é certo, o nosso orgulho, né? Para que a gente possa dar lugar e para que o nome de Deus seja glorificado. É uma luta constante entre a carne e o espírito. Porém, até que ponto que a gente está disposta a permanecer? Até que ponto que a gente está disposta a perseverar? Até que ponto que a gente está disposta a continuar, né? Continuar abrindo mão do orgulho, continuar matando o nosso ego, para que a gente possa continuar perseverando para que o Senhor glorifique o nome dele através dessa situação. A gente vê quando Jesus estava prestes a ser crucificado, que ele foi orar e ele orava pedindo para Deus para que, se possível, que não acontecesse, que não fosse daquele jeito, que afastasse dele aquele cálice, mas que sobre todas as coisas o nome do Senhor fosse glorificado. Ali, Jesus estava numa luta tremenda entre a carne e o espírito, entre aquilo que era a vontade dele, que ele sabia que era a vontade da alma, da carne dele, e o que era a vontade do céu. Porém, ainda assim, ele foi obediente, como diz na Bíblia, né? Obediente até a morte de cruz. E até que ponto que nós, hoje, estamos dispostos a continuar em obediência, mesmo que as coisas não sejam da forma como a gente quer. Eu aqui em casa, eu tenho esperado pelo cumprimento da promessa do Senhor. Porém, por muitas e muitas vezes, isso custa muito caro para mim. Não digo num sentido de que isso sai muito caro, em questão de preço propriamente dito, mas sim de renúncia, de obediência, de submissão, de a minha carne querer ir para um lado e a minha alma querer ir para o outro. E a gente luta contra a nossa vontade constantemente. E essa semana eu tava esgotada e eu tava prestes a chutar o balde. Até que eu disse, Senhor, fala comigo. Eu preciso que tu fale comigo. E o Senhor, ele tem um jeito de falar com a gente que é só nosso e dele, né? Aqui em casa eu tenho 7 filhos, então eu tenho um jeito de comunicar com cada um deles, seja pela personalidade, pelo temperamento, seja, enfim, né, pela idade, pela faixa etária, mas é aquele jeito que é nosso e deles, e assim é com a gente. Então o Senhor falou comigo através de 2 palavras no YouTube, mas era aquela coisa que eu sabia que era a resposta que eu precisava. E as 2 palavras falavam a mesma coisa. Persevera, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através dessa situação. Às vezes a gente tem um senso de justiça que é demais. E a gente quer impor a nossa vontade. A gente quer impor que seja do nosso jeito. A gente quer impor que seja da forma como a gente quer. E muitas vezes o Senhor precisa me dizer, minha filha, não é da forma como tu quer, mas é da forma como precisa ser. Então, hoje, eu quero deixar essa palavra para ti, que quem sabe tu tá esperando algo do Senhor. Quem sabe tu já tá muito cansada a ponto de querer desistir. Mas se eu posso te ter uma palavra hoje, é persevera. Persevera em fé, persevera em obediência, persevera buscando, persevera realmente entregando para o Senhor. Porque o nome do Senhor, ele vai ser glorificado através dessa situação. Então é isso hoje, meninas. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até a próxima.